Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão, sempre ancorada e iluminada pelo texto bíblico do Evangelho. O texto de hoje começa com uma curiosidade. Jesus Cristo aparece pela 3ª vez aos discípulos após a sua ressurreição. E que curiosidade é esta? É que alguns desses discípulos, que eram pescadores, já haviam deixado a sua profissão antiga. Lembrem-se daquele chamado de Jesus Cristo, quando eles pescavam, que dizia assim: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles já tinham mudado de nível, já tinham subido de patamar. Ao longo desse período de 3 anos que seguiram Jesus Cristo, eles entraram na dinâmica do reino introduzido no mundo pelo próprio Jesus. Já não pescavam mais como uma atividade profissional lucrativa que era a base da sua sustentação. Eles agora estavam na comunidade dos discípulos. Agora,
depois da morte de Cristo, eles voltam à pescaria, voltam à sua profissão de origem, descem de patamar. Há uma espécie de retrocesso nessa atividade laboral dos discípulos frente àquilo que eles já haviam conquistado na presença de Jesus e na sua companhia. Eles retroagem, eles dão marcha ré, eles voltam a uma atividade que já haviam deixado de antemão. O que é que isso nos quer dizer? E aqui é que está a importância do Evangelho, é o que ele nos diz, é a capacidade que nós temos de pegar nele e fazer a aplicação necessária às nossas vidas concretas. Esse retorno à sua atividade anterior representa talvez o desejo de todos nós, em uns mais, em outros menos, de voltar a fazer as coisas que sempre nós fizemos. É o desejo da normalidade, da vida normal. Não sei se passa isso com vocês, mas todo mundo quer uma vida normal. Quando a gente pede uma atividade, pede uma tarefa, pede um trabalho diferente a uma pessoa, geralmente a pessoa se desculpa para não aceitar, dizendo: não, eu não consigo, eu não faço isso. Isso é para pessoas especiais, capacitadas. Isso não é para mim. Eu sou uma pessoa normal e quero a minha vida normal. É bom que nós tenhamos cuidado com esse desejo da normalidade, porque nenhum de nós efetivamente nasceu para ser normal. Todos nós, e cada um em particular, nascemos para fazer a diferença. A diferença com os dons, os talentos, as aptidões, os recursos, a inteligência, a inventividade, a criatividade, os carismas, os potenciais internos e externos com que Deus nos dotou, e cada um tem os seus. E se nós não fizermos a diferença naquilo que nós somos especificamente, nós corremos um sério risco de perder a nossa viagem pela vida. Não nascemos, repito, para a normalidade. Aliás, esse desejo de sermos normais e simplesmente normais nos remete a uma patologia moderna que os médicos e psicólogos apelidaram de normose. Aliás, tem bons livros sobre isso. Normose é a doença, é a patologia da normalidade. E ela convive assim lado a lado com outras patologias psíquicas, como por exemplo a neurose, a psicose e muitos tipos de esquizofrenia, porque é um variadíssimo leque de esquizofrenias. Não queiramos ser normóticos, pessoas da normalidade. E às vezes a gente diz: não, mas eu tenho que ser normal, como todo mundo é, eu não quero ser diferente de ninguém, eu não quero me despontar, estar à frente de ninguém. Na verdade, ou nós nos despontamos e fazemos valer a nossa diferença, ou nada feito. O mundo não precisa de um monte de gente normal. Isso não ajuda o mundo, não ajuda ninguém. O mundo precisa de gente diferente. E é na diferença que a gente cresce. Eu ofereço o que eu tenho e somente eu tenho, e recebo dos outros aquilo que os outros têm e somente eles têm. Então crescem eles e cresço eu, nessa conjunção de valores que são distintos sempre uns dos outros e estão presentes em todos nós, efetivamente. E às vezes a gente diz: não, eu não quero ser diferente, porque se eu for diferente eu serei sozinho, eu vou sair do rebanho, do meio dos outros, para me destacar. Eu não quero isso. Lembrem-se que a palavra santo no original significa separado. O santo é uma pessoa que ousou se separar. Ele não ousou separar-se dos outros porque ele quis ser diferente dos outros, melhor ou estar à frente de ninguém. O santo não quis ser maior do que ninguém. Pelo contrário, os santos são todos humildes, mas eles aceitaram o diferencial com que eles foram feitos. Aceitaram o desafio da fé que encarnaram neles. Aceitaram o desafio de colocar no mundo em prática os valores nos quais acreditaram ao longo
da sua jornada e se tornaram diferentes naturalmente, como consequência de uma prática de vida consciente, totalmente consciente daquilo que era o desejo de Deus para eles. E às vezes a gente também acha que se a gente for diferente vai ficar sozinho. É tão ruim a gente ficar sozinho. É bom a gente ser parecido com todo mundo e fazer o que todo mundo faz. E a gente tem medo de sozinho também não vingar nada do que a gente faz. Porque sozinho, como é que a gente vai sozinho? Pensamos nós. Tem até aquele ditado que às vezes a gente pega nele para confirmar essa nossa desculpa de não fazer a diferença, que uma andorinha só não faz verão. Mas a gente às vezes se esquece que andorinha é andorinha e gente é gente. E uma distância enorme entre nós e as andorinhas. As andorinhas podem não fazer verão sozinhas, mas nós podemos fazer a diferença sozinhos. Tem um poeta, um gênio da nossa humanidade, que dizia assim: um justo, apenas um justo, em meio aos seus muitos vizinhos, já é maioria de um. Já pensou coisa maravilhosa? Quando você tem uma coisa certa para fazer, quando você age corretamente, quando você vive a partir dos ditames da sua consciência e não se vende nem se troca por nada, apenas para parecer muito igual a todos e ajudar um, conformar o outro, consolar um terceiro, responder às expectativas de um quarto. Quando você é autêntico e verdadeiro, você sozinho faz a diferença, já é maioria. Os olhos de todo mundo ao seu redor ficam fitados, voltados para você. Se você é uma pessoa de paz, onde quer que você chegue, chegou a paz. Se você é uma pessoa amorosa de verdade, onde quer que você chegue, chegou o amor. Se você é uma pessoa que cria comunhão, não importa a desunião que houver, você chegou, a comunhão chegou em você. Você é um farol, é uma luz, é uma referência sempre positiva, atraindo para si os olhos daqueles que estão carentes, e há sempre muita gente carente dos valores que você faz refletir no seu próprio corpo, na sua própria atitude, nos seus gestos concretos. Então, não tenhamos esse risco que os discípulos tiveram de voltar à vida normal. Não queiramos isso, que não é nada bom nem para nós, nem para ninguém. Depois, essa volta à normalidade expressa o desejo deles ficarem na repetição, na mesmice, no universo das coisas conhecidas, na vidinha de sempre. É muito fácil a gente fazer o que já aprendeu a fazer, porque não tem a necessidade de aprender outras coisas novas. A gente vai só reproduzindo. Daqui a pouco a sua vida de hoje é a mesma de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. E se você completar 80 anos, vai perceber que desde os 20 você não faz nada de diferente. Aprender um caminho é fácil, é cômodo, e você vive nessa rotina. Nenhum de nós nasceu para viver eternamente na mesma rotina. Aliás, a rotina tem um grande problema em relação a nós. É porque ela nos convence, com o passar do tempo e da sua prática, de que fora dela não existe mais nada, só existe ela e acabou a história. A gente se convence teoricamente, mas sobretudo no exercício concreto dos nossos gestos, das nossas atitudes. Não conseguimos fazer coisas distintas além daquilo que a rotina nos fez habitualmente assumir como coisa nossa. Então é muito importante que a gente evite esse risco de fazer as coisas rotineiramente. Os discípulos fracassaram, passaram a noite inteira tentando pescar, não pescaram absolutamente nada. Ou seja, se nós continuamos fazendo as coisas que sempre fizemos, nós fracassaremos repetidas vezes. E o pior, que às vezes é uma tragédia, e se não fosse tragédia seria uma ironia, é que a gente quer resultados novos
fazendo as mesmas coisas velhas de sempre. Luta, pede a Deus por esses resultados e fica esperando que eles aconteçam, como se fosse por um milagre. Por um milagre podem acontecer, mas o milagre não é o feijão com arroz de todos os dias. O milagre é um milagre excepcional. E não vem porque nós pedimos para que aconteça. Não é um privilégio que Deus nos concede, porque nenhum de nós tem essa dignidade. O milagre vem para confirmar uma verdade de fé, uma doutrina. E aí pode ajudar alguém especificamente, pontualmente, mas só. É preciso que nós sejamos fazedores desse milagre, escapando dessas armadilhas de fazer as coisas que sempre fizemos, as coisas que nós já conhecemos o tempo inteiro. Se queremos, repito, resultados novos, pelo amor de Deus, arregacemos as mangas, façamos coisas novas. Aí os resultados novos podem acontecer proporcionais à novidade que nós imprimimos na nossa nova ação. Simples assim. E aí é que a gente tem que fazer. Se alguém tem dúvida, amanhã invente fazer uma coisa nova. Pode esperar que o resultado vai ser diferente daqueles que você obteve fazendo as mesmas coisas de sempre. Até então. Eu já contei para vocês daquela história dos dois mineirinhos ricos, extravagantes, que foram pescar no Amazonas. Fretaram um avião, foram lá pescar só para fazer inveja aos companheiros dele, aos compadres, lá em Minas Gerais. E trouxeram uns peixes grandes, só que, chegando lá, pescaram esses peixes enormes. O dono do avião, que tinha feito o contrato e os levou até lá, estava à espera deles. Chegaram arrastando aqueles peixes, colocaram um aviãozinho, já iam colocar, e o dono disse: não coloquem não. Esse avião é pequeno, a capacidade dele também é pequena, ele só aguenta 300 quilos, vocês dois são grandões e fortes, eu também sou, e esse monte de peixe, aí já ultrapassa os 300 quilos, e a gente corre risco do avião não decolar, até cair. Não coloquem. Um mineirinho olhou para o outro, compadre, disse: uai, compadre, nós viemos aqui no ano passado, e nós veio num avião parecido com esse, mas era igualzinho a esse. Nós pegamos uns peixes do tamanho desse e nós botou no avião. Aí eu disse: foi verdade, compadre. O dono do avião, ouvindo aquilo lá, disse: mas quem sou eu então para contrariar vocês? Vocês são senhores, não tem como por que mentir, podem colocar os peixes de vocês aí dentro. E aí eles, com muita alegria, puseram os peixes lá dentro. Mal o aviãozinho decolou, caiu e ficou pendurado naquelas árvores da mata, da selva. E aí um deles ficou pendurado pela camisa, o outro ficou ali pendurado numa galha de uma árvore qualquer, e o que estava lá em cima olhou para o que estava embaixo e disse: uai, compadre, não é que nós não caímos no mesmo lugar do ano passado? Se você fizer as mesmas coisas do ano passado, vai cair nos mesmos lugares. Não tem outra forma. Como aquela senhora que andava na calçada, sempre pela mesma calçada, sempre do mesmo jeito, e de repente a uns 5 metros dela, ela avista uma casca de banana. Aí diz: ai Jesus, lá vou eu cair de novo. Não vá pela banana, desvie-se da banana. A gente está sempre escorregando nas mesmas cascas de bananas, sofrendo os mesmos tombos, porque não vai por outra calçada, não encontrou outro caminho, faz sempre os mesmos percursos e depois reclama da vida, porque a vida não me oferece nada de novo, é a mesmice, e já estou cansado dessas mesmas coisas. Invente coisas diferentes, reinvente a sua vida. Você tem todo o potencial para o fazer. Depois, em segundo lugar, é muito importante que o que nós fazemos na vida é superior muitas vezes ao que nós fazemos. Como nós fazemos é mais importante do conteúdo que nós fazemos.
É a didática, é a maneira de fazer tudo que pode produzir um resultado diferente. Às vezes fazendo com atenção, com zelo, com cuidado, com mais consciência, nós teremos a garantia de um bom resultado. Eles tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram resultado. Jesus Cristo pediu e eles, com atenção a Jesus, olhem só, com atenção fizeram e obtiveram resultados. Quando a gente faz as coisas com atenção, o resultado sempre vem. Quando a gente faz uma coisa com engajamento, com comprometimento com aquilo que está fazendo, os resultados não têm como não acontecer. Aliás, não há substituto para o engajamento. Não há. Quando você se engaja no que você faz, você obtém resultados. A pergunta é: eu estou me engajando 100% no que eu me proponho a fazer? Às vezes a resposta, sinceramente, é negativa. E nós precisamos fazer esse nosso engajamento. Quando a gente se engaja de verdade, se compromete, não importa se a gente cozinha, se a gente lava prato, se a gente é pedreiro, engenheiro, arquiteto, se a gente é enfermeiro, técnico de enfermagem ou médico. O fato é que no plantão da gente, o resultado vai acontecer. Não importa quem você é e o que você faz, mas a forma diligente, dedicada com que você faz tudo aquilo que faz. Já dizia um grande monge lúcido dos nossos tempos que não existe uma atividade propriamente sagrada, superior. O que existe é uma forma sagrada, superior da gente fazer tudo aquilo que faz. Aí a coisa pequena se torna grande. E quando a gente faz as coisas grandes de qualquer jeito, essas coisas grandes se apequenam, se tornam pequenas. É o ser humano que faz a diferença. As coisas são, geralmente, invariavelmente, o que elas são. Elas não mudam. Nós é que podemos imprimir uma presença diferente na realização de todas elas. Aliás, tem um livro que vale a pena vocês lerem, aqueles que gostam de uma boa leitura, chama-se Um Caminho com o Coração. Não é um de um católico, nem cristão é. É um caminho com o coração. O que o autor diz é: não importa o caminho que você escolheu para percorrer na sua vida, o que importa é saber se no seu caminho tem um coração, tem uma reta intenção, tem uma ética, tem um desejo maior de fazer coisas grandes, tem um discernimento e uma consciência. Se houver esses apetrechos, o seu caminho vai lhe levar a bom termo. Se não houver, desista. Nada feito. É preciso que a gente questione o caminho da gente. E depois, apenas uma luz sobre um episódio que eu acho maravilhoso do Evangelho. Essa conversa que Jesus tem com Pedro. Lá pelas tantas, o milagre da pescaria acontece. Já estão comendo, barriga cheia, tranquilos, sentados. Aí Jesus pergunta a Pedro: Pedro, olhe só a formulação da pergunta. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ora, por que mais do que estes? Parecia que ele estava desdenhando do amor dos outros, diminuindo ou tirando a importância do amor dos seus companheiros, que seriam discípulos, eram discípulos tanto quanto Pedro. Não, esse mais aqui é muito importante. Vejamos que essa não é uma pergunta de caráter quantitativo, mas é uma pergunta de caráter qualitativo. Jesus Cristo não deseja mensurar o amor de Pedro. Ele não quer saber do seu tamanho comparativamente ao amor dos outros discípulos. Pelo contrário, a pergunta dele é uma pergunta de qualidade. É como se Jesus Cristo perguntasse a Pedro mais ou menos assim: Pedro, você me ama do seu jeito? Do jeito que você aprendeu e sabe amar? Com aquilo que você tem de específico a mais em relação ao amor dos outros? Aí muda tudo. Todos nós temos uma coisa a mais, diferente das coisas que todas as pessoas têm.
E é dessa coisa que nós seremos cobrados, afinal de contas. Porque é essa coisa que faz de você o que você é. É esse específico que é a diferença, que faz a diferença. Porque no mundo, tem lugar especial para todos nós. Tem um lugar especial para você. Porque você tem uma natureza que é só sua. Ninguém tem a sua natureza. E é preciso que a gente tenha condições de buscar, saber e compreender qual é a minha natureza. E quando você descobre qual é a sua natureza, o seu específico, aquilo que é único, seu, você encontrou a sua praia. E a coisa melhor do mundo é eu estar na minha praia. Não estar invadindo a praia de ninguém. Mas também não permitir que ninguém invada a minha privacidade na praia, que é só minha. Quando eu encontro o meu caminho de realização pessoal, eu vou para frente. Então a sua realização, a sua felicidade é ir o mais longe que você possa, alcançar a maior perfeição possível, desenvolver plenamente a sua natureza específica e desenvolver para o mundo, devolvendo para o mesmo em forma de ações concretas aquilo que a vida lhe deu em forma de potenciais. A vida nos dá muitos potenciais, muitos recursos, muitos saberes, muita sabedoria, muita ciência, e a gente é chamado a devolver com ações concretas isso para o bem da humanidade. Infelizmente, quase 100% das pessoas na face da Terra vivem e morrem sem nunca terem se dado conta de qual é a sua especificidade, qual é a sua, por assim dizer, genialidade, qual é o seu talento, qual é a sua competência, esse mais que Jesus Cristo cobrou de Pedro, quando lhe perguntou: tu me amas mais do que estes? Raramente a gente descobre qual é o mais da gente. E a realização do ser humano depende apenas disso: descobrir a sua competência, desenvolvê-la e aperfeiçoá-la. E fazendo isso, onde quer que você esteja, você vai saber agir da melhor maneira possível e vai saber desenvolver sua inteligência e o seu talento. Porque nessa vida, eu peço a atenção de vocês para isso, nessa vida, se nós não fizermos aquilo que nós não temos capacidade para fazer, está tudo certo. Agora, se nós não fizermos aquilo que nós fomos capacitados para fazer, alguma coisa está muito errada em nós. E a nossa vida tenderá a ser desastrosa, porque está fora da sua competência, do seu específico, da sua unicidade, do seu talento, da sua genialidade. Nós temos que correr atrás desse prejuízo e encontrar o mais brevemente possível a nossa genialidade. Aquilo com que Deus nos dotou e somente a nós, não deu a mais ninguém. Porque se eu não fizer aquilo que eu tenho de específico para fazer, diferente daquilo que todo mundo tem, vai ficar um buraco no mundo, vai ficar uma lacuna, uma fenda enorme, e ninguém vai poder preencher, porque só eu é quem posso preencher. E eu não quero, e vocês também de sã consciência não querem encontrar-se com Deus naturalmente, com essa fenda, com essa pendência, com essa lacuna, com essa omissão. Eu dizia hoje de manhã: se eu me encontrar com Deus como espero encontrar-me, vocês também, e se Deus me perguntar assim: Elias, por que é que você não foi lá, rapaz, como São Francisco? Você gostava tanto dele, ficou lá na paróquia tanto tempo, fez tantas caminhadas e tudo era São Francisco, por que você não foi São Francisco? Aí eu posso ter uma desculpa boa, dizer: Senhor, o senhor está esquecendo, eu não sou Francisco, nem meu nome é Francisco, sou Elias. Se ele perguntar a alguma de vocês que gostam da caridade, de Madre Teresa de Calcutá, por que você não foi uma Madre Teresa, uma Santa Teresa?
Você pode também dizer, não, mas meu nome é Maria das Graças, meu nome é Cristina, meu nome é Paula, meu nome é Ana. Agora, o problema é se Deus, tete a tete com a gente, perguntar, Elias, por que você não foi Elias, rapaz? Eu lhe dei um específico para ser o que você é e você não foi, jogou fora. Quis ser alguém dentro da massa, quis viver uma vida normótica, não se destacou com o destaque que eu lhe dei, não soube amar da forma específica que você aprendeu comigo. A sua presença foi muito igual à presença de todo mundo. Por quê? Aí eu vou ter dificuldade de responder. Sou eu e ele, não tem advogado. Sou eu e minha vida e o que eu fiz dela. Sou eu e a autenticidade com que eu fui capaz de viver. Sou eu e o fracasso e a rejeição das coisas que especificamente Deus colocou em minhas mãos para que eu fizesse progredir, que eu desenvolvesse. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. É verdade que a sociedade de hoje, de alguma forma, no passado muito mais do que no presente, mas ainda continua, a família, a escola, a igreja nos educaram para um comportamento muito comedido com as coisas que nós temos, para que a gente se contente com o que tem. Não seja ambicioso, não seja ganancioso, e nós reprimimos e repreendemos facilmente quem demonstra alguma ambição de crescimento. Se contente com o que você tem, você já tem demais, tenha cuidado. Olha, é importante que isso vale apenas para a dimensão material. Na dimensão e no crescimento material, a gente tem que botar um freio no que vai adquirindo. Por exemplo, a gente senta numa mesa para comer e tem uma mesa farta, com uma diversidade imensa de coisas para a gente comer, que vão ali aguçando o nosso apetite. A gente tem um limite, não pode comer tanto, senão adoece. E aí vai ser um ato de desinteligência. Se a gente tem necessidade de ter um carro, e a gente tem condições às vezes de ter um carro que é muito caro, uma Ferrari, mas a gente olha para as estradas que a gente tem, para o lugar onde a gente mora, e a gente não pode passar de 80 por hora, às vezes nem de 30 nem de 40, porque quebra todo o carro, então não vai ter um carro. Isso impõe um limite à fisicalidade, à materialidade da vida. Então para isso tem que ter limite, e o bom senso tem que funcionar. Agora, para o resto não. Para o resto, desenvolvimento da inteligência, dons, talentos, aptidões, inclinações, potenciais, criatividade, carismas e os potenciais que a gente tem, não tem que ter limite. Desenvolva-os ao máximo que você pode suportar. Não há limites para isso. Não há limites para isso. Quanto mais, melhor. Nesse sentido, você pode ser até ambicioso. Pode ter até uma ganânciazinha, que não é problema. E se esse desenvolvimento de dons e talentos lhe trouxer mais dinheiro, aí é outra questão. Você vai saber conscientemente usar o seu dinheiro. Mas é preciso que você, por conta dos limites que são necessários para as coisas materiais, não coloque limites àquilo que não é material. Vá para frente, porque o limite é o infinito, a eternidade, que já está dentro de nós. Lembrem-se que Jesus Cristo dizia: sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Façamos isso. Procuremos então acolher essas dificuldades dos discípulos diante do ressuscitado, mas também essas possibilidades que eles nos abrem a nível de crescimento pessoal e comunitário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.